Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje aí estamos resolvendo o PAS 2 de 2012. Então galera, os vídeos onde eu mostro a minha resoluçãozinha nas áreas de Física no PAS 12, beleza? Opa, PAS 2 de 2012, beleza? Então bora continuar aí. PAS 2 de 2012, caderno transitor. Primeiramente, ele dá essa imagem para a gente de um sisteminha. O que ele fala? A figura acima mostra esquematicamente o processo de geração de energia de uma usina que utiliza heliostato, dispositivo que constitui uma grande área coberta de aparelhos plano de rastreamento solar que direciona a energia do Sol para o receptor tanque localizado no topo de uma torre central. A enorme quantidade de energia proveniente do raio solar é concentrada em um ponto, na torre central. Produz temperatura que varia entre 545 Fahrenheit e 1049 Fahrenheit. O receptor é composto de um tanque preenchido com sal no estado líquido e que atinge a temperatura de 1049 Fahrenheit. Escoa para um reservatório isolado, denominado tanque de sal quente. O conteúdo desse reservatório é bombeado para o gerador de vapor, onde fornecerá calor para a água evaporar, eliminando a turbina e gera energia elétrica. Se gerado calor, o sal retorna para o tanque de armazenamento de sal frio, onde permanece em estado líquido, 545 Fahrenheit, sendo posteriormente bombeado para o receptor, que possibilita o início de outro ciclo. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso esquema, o nosso texto. Agora, bora para as questões. Questão aí 60. Durante a transição de fase entre o estado sólido e o líquido, a uma temperatura constante, há aumento da temperatura do sal, da entropia do sal, desculpa. Então, ele quer saber se há aumento da entropia do sal na transição de fase, de sólido para líquido. Como a gente calcula entropia, galera? Bem simples. A variação da entropia é calculada como calor sobre temperatura, ok? Então tá. Galera, a gente está indo de sólido para líquido. Para a gente ir de um estado sólido para o estado líquido, a gente precisa ceder calor. Ceder não, dar calor para o nosso sistema. Ou seja, a gente precisa aumentar o calor do nosso sistema. Então, a gente está aumentando o nosso calor, pois a gente está indo do estado sólido para um estado líquido, beleza? Então, aumentando o nosso calor. Então, setinha para cima no calor. Agora, perceba que o calor é diretamente proporcional à nossa variação da entropia. O que isso quer dizer? Se o calor aumenta, a nossa entropia também aumenta, beleza? Então, aumentei o calor, pois a gente está indo de sólido para líquido, então a gente também vai aumentar a nossa entropia. Logo, há o aumento da entropia do Sol. Portanto, questãozinha o que, galera? Correta, beleza? Bora seguir para a próxima agora? Questão aí, 61. A diferença absoluta entre a temperatura dos tanques de armazenamento de sal líquido é superior a 273 kelvins. Bora ver se isso é verdade. Então, ele quer saber a diferença absoluta entre as temperaturas de armazenamento de cada tanque. Beleza? Tranquilo? Tá bom. O primeiro tanque tem quanto, galera? Ele vai até 1049 Fahrenheit, beleza? E o outro vai de 545 Fahrenheit. Então, menos 545 Fahrenheit. Então, essa é a diferença absoluta. Então, bora fazer a diferença, vai dar o quê? 505 Fahrenheit, beleza? Agora perceba algo importante nessa questão. Ele quer saber em kelvins, beleza? Ele quer saber a resposta em kelvins. A gente tem em Fahrenheit. O que a gente faz? A gente precisa converter esse Fahrenheit para kelvins. Agora, perceba uma coisa. A gente está trabalhando com diferenças absolutas de temperaturas. Então, a gente está trabalhando o quê? Variação de temperatura, beleza? Depois a gente está trabalhando uma diferença. Disse a palavra diferença, então a gente está trabalhando uma variação. Então, como é a fórmula da variação de temperatura para a gente poder mudar a nossa escala de temperatura? Bem simples. A variação de uma escala X sobre a temperatura onde ela está entrando em ebulição, menos a temperatura que ela de fusão, beleza? É igual a variação de outra unidade de temperatura sobre essa temperatura na estado de ebulição, menos a temperatura na fase de fusão, beleza, galera? Então, essa é a fórmula de transformação dessas unidades de temperatura, tranquilo? Então, a gente está trabalhando com dois tipos de temperatura, kelvins e Fahrenheit. Então, eu vou trazer aqui dois termômetros, um em kelvins e outro em Fahrenheit, para a gente começar a fazer nossa transformação, beleza? Então, bora começar em kelvins. Galera, qual é a temperatura em kelvins que a água entra em estado de fusão? Em kelvins, galera, é 273 kelvins, beleza? Em Fahrenheit vai ser
35 Fahrenheit, beleza? Agora, qual é a temperatura que a água entra em ebulição em kelvins? 373 kelvins, beleza? Em Fahrenheit vai ser o quê? 212 Fahrenheit, tranquilo? Então, a gente tem a temperatura de ebulição e de fusão das nossas duas unidades de medida, tranquilo? Agora, bora jogar na fórmula. Então, a variação de kelvins sobre 373 menos 273 tem que ser igual a variação em Fahrenheit sobre 212 menos 35, tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente subtrai a parte de baixo, 373 menos 273 vai dar 100, e 212 menos 35 é 177, beleza? Então vai ficar como? Variação em Kelvin sobre 100 é igual a variação em Fahrenheit sobre 177, tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 100 que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando. Portanto, a variação em kelvins é igual a variação em Fahrenheit sobre 177 vezes 100. Beleza, galera? Então, essa é a nossa fórmula para a gente transformar a variação em kelvins em variação a variação de Fahrenheit para kelvins. Beleza? Qual é a nossa variação em kelvins? A nossa variação em a nossa variação em Fahrenheit, desculpa, a nossa variação em Fahrenheit que a gente achou foi 505 Fahrenheit, beleza? Então, nossa variação de Fahrenheit é 505 Fahrenheit. Tranquilo? Então, agora é só jogar na fórmula. Portanto, 105 dividido por 117 vezes 100. O que isso vai dar para a gente? Vai dar para a gente 285,31 kelvins. Então, nossa variação foi 285,31 kelvins. Perceba algo comigo. O que a questão fala? Fala que o armazenamento do sal líquido é superior a 273 kelvins. E a gente achou quanto? 285,31. E isso é superior a 273. Portanto, questãozinha aí correta. Beleza, galera? Bora para a próxima? Questão aí, 62. Na usina descrita acima, são empregado o processo de transformação de calor por meio de convecção, condução. Então tá, ele quer saber se no sistema descrito, na usina descrita, a gente tem a transferência de calor por convecção, condução e radiação. Vou trazer aqui a imagem para a gente poder analisar. Bora ver por setores. O primeiro setor é esse aqui, galera. Percebe o que a gente tem? A gente tem a luz solar que bate no heliostato e joga para o receptor. Perceba que a luz solar, o Sol, ele faz transferência de calor por meio de radiação. Então, esse processo de transferência de calor está acontecendo por quê? Pela radiação. Pois o Sol manda pelo heliostato, o heliostato redireciona para o receptor. E o Sol transfere calor por meio de radiação. Beleza? Então, aí está acontecendo radiação. Bora apagar aqui e bora ver o próximo setor. O próximo setor é esse daqui. Nesse setor, de acordo com o texto, o sal só fica nesse tanque até ele ser jogado para o gerador de vapor. Então aqui não acontece nada, beleza? Se lembrando que aqui o sal está em forma líquida, tranquilo? Então a gente sai daqui e vai para esse passo aqui agora. Nesse passo, a gente tem o sal líquido em contato com a água. Opa, sal líquido em contato com a água. Qual é a transferência de calor por meio de contato de material? Bem simples, é a condução, beleza? Então, aqui a gente está tendo condução. Agora perceba outra coisa também. Tanto o sal quanto a água são líquidos. Portanto, eles fazem um processo também de transferência de calor por convecção, pois ambos são líquidos. E líquidos eles fazem o processo de transferência de calor por convecção. Isso só acontece em fluidos, beleza? Tanto o sal é um líquido, líquido é um fluido, e a água também é um tipo de fluido, beleza? Então, aqui também está rolando convecção, tanto condução quanto convecção. Então, na usina descrita, a gente tem transferência de calor por convecção, por condução e por radiação. Portanto, questãozinha aí correta. Beleza, galera? Agora, bora partir para a nossa próxima questão. Questão aí 63. A partir do texto, infere-se que o sal líquido, devido ao seu elevado calor específico, é ideal para ser utilizado como fluido de armazenamento de calor, pois requer pouca energia absorvida na forma de calor para produzir grande variação de temperatura. Bora ver se isso é verdade. Então, a questão está dizendo que eles escolheram o sal líquido, pois ele requer pouca energia absorvida para produzir grande variação de temperatura. Bora ver se isso é verdade. Galera, o que a gente usa para a gente poder saber se um corpo precisa de muito calor ou de pouco calor para sofrer uma variação de temperatura? Bem simples, a gente vai usar a capacidade térmica. E o que é a capacidade térmica? Vai ser calor dividido por temperatura.
Beleza? Capacidade térmica é calor dividido por temperatura. Lembrando que a capacidade térmica é a medida onde a gente sabe quanto calor é necessário para um corpo sofrer uma variação de temperatura. Tranquilo? Tá. Agora, o que é calor, galera? Você lembra que calor é uma coisa que massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Beleza? Então, bora colocar aqui massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pela temperatura. Tem temperatura em cima e temperatura embaixo. Podemos cortar ambas, beleza? E o que sobra? Sobra massa vezes calor específico, beleza? Agora, perceba algo importante. O calor específico, ele é proporcional, diretamente proporcional à nossa capacidade térmica. Ou seja, quanto maior o calor específico, maior é a nossa capacidade térmica, beleza? E se lembra que a capacidade térmica é a medida onde a gente sabe o quanto calor necessário para um corpo sofrer variação de temperatura. Ou seja, quanto maior o nosso calor específico e maior vai ser a nossa capacidade térmica, portanto, o que a gente pode dizer? Quanto maior for o calor específico, mais difícil é para aumentar a temperatura do nosso corpo. Beleza, galera? Pois o calor específico é proporcional à nossa capacidade térmica. Então, o que a questão fala? Fala do elevado calor específico que o Sol tem. Como o Sol tem um elevado calor específico, portanto, ele vai demorar muito para ter uma variação de temperatura. Então, ele precisa o quê? Requer muito calor. Ele precisa puxar muito calor para ele poder sofrer uma variação de temperatura, pois ele tem um calor específico muito alto. Mas olha o que a questão fala, que o Sol requer pouca energia absorvida para produzir uma grande variação de temperatura. Perceba, se o calor específico é elevado, ele precisa absorver muito para variar a temperatura, beleza? Portanto, o que a gente pode dizer? Que a questão está errada. Ele requer muita energia absorvida para ele produzir uma grande variação de temperatura, beleza? Pois o calor específico dele é um calor específico elevado. Tranquilo? Bora partir para a próxima? Questão aí, 64. O gráfico abaixo representa corretamente as variações de entropia com o aumento da temperatura do NaCl cristalina a partir do zero absoluto? Bora ver se é verdade. Então, a questão mostra essa imagem aí, onde a gente tem o nosso NaCl e ele está mudando de fase, de sólido para líquido para gasoso, beleza? E ele quer saber se esse gráfico aí, que essa linha vermelha, está correta. Agora perceba algo comigo, galera. Para a gente mudar de todos os estágios para sólido, líquido, gasoso, a gente precisa ter o quê? Um aumento de calor. Ou seja, em sólido a gente vai ter um calor que, para a gente ir para líquido, a gente precisa aumentar esse calor, ou seja, mais um Qzinho aí. E para a gente ir para uma fase de gás, uma fase de vapor, a gente precisa ter mais calor. Portanto, em cada fase a gente tem um aumento de calor, beleza? Agora perceba comigo, como a gente calcula a entropia, que é isso que a gente quer saber. Entropia a gente calcula como calor dividido por temperatura. Beleza, galera? Calor dividido por temperatura. Perceba que o nosso calor está aumentando a cada fase que a gente passa. A gente está de sólido para líquido para gasoso. Portanto, a gente precisa aumentar o nosso calor do nosso sistema. Portanto, como o calor é diretamente proporcional à variação da entropia, a entropia também aumenta, beleza? Então, a entropia do nosso sistema está aumentando em todas as fases. Então, o gráfico sempre precisa ter a nossa entropia aumentando. E agora perceba que a linha do gráfico sempre está aumentando. Beleza, galera? Pois a entropia está aumentando, pois ele está absorvendo calor, a gente está aumentando o calor do nosso sistema. Portanto, questãozinha aí correta, tranquilo, galera? A entropia aumenta e o gráfico mostra aí esse aumento de entropia. Então, a gente pode certamente dizer que a questão está correta. Beleza? Bora prosseguir para a nossa última questão? Questão aí, 65. Considere que um tanque com a forma de um cilindro de raio de 1,5 metros e altura de 2,0 metros é preenchido com sal quente a temperatura atingida de 15 graus Celsius durante a noite, na parte externa da parede do tanque. Com base nesses dados, determine que a espessura em milímetro a parede do tanque deve ter para que o fluxo máximo de calor não ultrapasse 10 kW. Considere apenas o fluxo de calor através das laterais. Assuma que a condutividade térmica da liga correspondente ao tanque seja de 0,2 joules por segundo metros Celsius e que π é igual a 3,14. Para marcação no caderno de resposta, despreze o caso a parte fracionada do resultado obtido após efetuar todos os cálculos solicitados. Beleza, galera? Então, ele quer saber a espessura do nosso tanque, beleza? E através do nosso fluxo de calor. Galera, já que ele quer saber a espessura através do fluxo de calor, bora usar a fórmula do fluxo de calor. Como a gente calcula o fluxo de calor? Bem simples. Fluxo de calor é igual a área vezes
a nossa condutividade térmica, que é esse K, vezes temperatura quente menos temperatura fria sobre a espessura, beleza? Então, a gente quer achar a espessura. A questão fala que a gente tem o nosso fluxo de calor igual a 10 kW, a gente precisa trabalhar com só watts, então a gente vai transformar esse kilowatt em watt. Como a gente faz? Bem simples. Tá vendo esse casinho? Esse casinho vale 1000. Na física, esse casinho se chama de quilo. E ele vale 1000. Portanto, a gente só precisa substituir ele por 1000. Então vai ficar como 10 vezes 1000. Tranquilo? 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então a gente pode colocar 10 vezes 10 elevado a 3 watts. Isaac, por que você não coloca logo 10.000? Porque assim vai ser mais fácil no final para a gente calcular. Beleza? Então bora deixar assim. 10 vezes 10 elevado a terceira watts. Tranquilo? A nossa condutividade térmica, a questão dá pra gente também, que é 0,12 joules por segundo metros Celsius, beleza? A nossa temperatura fria, ele dá pra gente, que é 15 graus Celsius. E, Isaac, mas como você sabe o que é fria? Bem simples. Se lembre que no texto ele fala que o tanque de sal quente ele atinge 1.400, 1049 Fahrenheit. Tranquilo, galera? De acordo com o texto. Se lembra que a gente também precisa trabalhar com o texto. Então, temperatura fria, de acordo com o texto, é 15 graus Celsius. De acordo com a questão, na verdade, e a temperatura quente, que é de acordo com o texto, é 1049 Fahrenheit. Perceba que a gente precisa trabalhar com tudo em Celsius. Então, a gente pegar esse Fahrenheit e transformar em Celsius. Como a gente transforma Fahrenheit para Celsius? Bem simples. A gente vai usar uma equaçãozinha que fala que Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido para 9. Beleza, galera? A gente tem que Fahrenheit é igual a 1049, então a gente vai ficar como? Celsius sobre 5 é igual a 1049 menos 32 dividido por 9. Tranquilo? 1049 menos 32 é 117, então a gente vai ter o quê? Celsius sobre 5 é igual a 1017 dividido para 9. 1017 dividido para 9 é 113, beleza? Então, eu já vou passar o 5 dividindo. Então, a gente vai ter o 5 multiplicando, na verdade. Então, aqui, Celsius é igual a 113 vezes 5. E 113 vezes 5, a gente tem o quê? 565. Então, a gente transformou 149 Fahrenheit em Celsius, que é 565. Então, vou deixar anotado aqui, que isso é igual a 565 Celsius. Beleza? Vou apagar aqui. Agora, eu vou calcular a nossa área, beleza? Se lembre, galera, que a gente só precisa calcular a área lateral do nosso cilindro, porque a questão fala que o fluxo só passa através das laterais. Então, a gente só precisa calcular a área lateral. Se lembre que a gente está trabalhando com um cilindro. E como a gente calcula a área lateral de um cilindro? Bem simples. A área lateral de um cilindro é 2π vezes R vezes H, beleza? Π vale 3,14, R vale 1,5 e H vale 2. Então, 3 vezes 3, 2 vezes 3,14 vezes 1,5 vezes 2. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o quê? 18,84 metros quadrados. Beleza, galera? Então, a gente tem tudinho aí. Então, agora bora separar aqui e bora calcular a nossa espessura. Então, como a gente quer calcular a nossa espessura, como a questão pede, a gente vai isolar ela. E como a gente isola a nossa espessura? Bem simples. Perceba que a nossa espessura está na parte de baixo de uma fração. Logo, a gente pode fazer o quê? Só trocar ela de lugar com o nosso fluxo de calor. Pronto, é só a gente pegar essa espessura e trocar com o fluxo de calor. Então, espessura vai ficar assim. Área vezes condutividade térmica vezes temperatura quente menos fria sobre fluxo de calor. Beleza? Então tá. Agora, bora colocar cada valor que a gente achou. Então, a nossa espessura vai ficar 18,84 vezes 0,12 vezes 565 menos 15 sobre 10 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? Então tá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que está dentro dos parênteses. 565 menos 15. E isso vai dar 550. Beleza? Então, espessura é igual a 18,84 vezes 0,12 vezes 550. Sobre 10 vezes 10 elevado à terceira. Beleza, galera? O que a gente faz agora? Multiplica tudo que está na parte de cima da fração. Logo, vai ficar como? Espessura é igual a 1.243,44 sobre 10 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? Divide esse 1.243,44 por 10. É só pular a vírgula para cima. Vai ficar como? Vai ficar 124,344
vezes sobre 10 elevado à terceira. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 10 elevado à terceira e jogar para a parte de cima da fração. E como a gente faz isso? Bem simples, a gente só precisa inverter o sinal do nosso expoente. Vendo que o nosso expoente está positivo, a gente passa ele para a parte de cima negativo. Portanto, vai ficar como 124,344 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo? Se lembrando que a gente quer a resposta em milímetros, não em metro. Como a gente faz isso? Bem simples. Tá vendo esse 10 elevado a menos 3? Ele é a mesma coisa que mili. E o mili é o nosso prefixo. Então, a gente só precisa pegar esse 10 elevado a menos 3 e trocar pelo prefixo mili. Tranquilo? Que é o nosso m. Portanto, vai ficar como? Vai ficar 124,344 milímetros. Quanto? Beleza, galera? A questão pede para a gente desconsiderar a parte fracionária. O que é parte fracionária? Tudo que vem à direita da vírgula. Então, tira esses números à direita da vírgula e a nossa resposta vai ser o quê? 124. Então, 124 é a resposta dessa questãozinha aí, um pouquinho longa, né, galera? Então, galera, essa foi a última questãozinha de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se tem dúvidas, tem elogio, tem qualquer coisa para contribuir, deixa tudo no comentário, que eu vou estar lendo com muito amor. E além disso, galera, compartilha esse vídeo com todo mundo que está passando um perrengue danado para fazer a provinha do Paz. Não se esqueça de compartilhar, beleza? E outra coisa, me segue no Instagram, a gente tá na descrição. É nóis, valeu e falou!